Perfeito, já temos 86 pessoas conectadas. Então, acho que podemos começar o webinar de hoje. Inicialmente, queremos agradecer por sua participação e por seu tempo nesse webinar e que tenta procurar o tema do monitoreo e da digitalização da mobilidade a partir da experiência de lições aprendidas do Chile e mobilidade sustentável. Inicialmente, eu apresento, meu nome é Luiz Felipe Kirama e trabalho como na unidade de sostenível das Nações Unidas do Meio Ambiente e vamos contar com a participação de representantes da Agência de Sustentabilidade do Chile, também com o Diretorio de Transporte Público Metropolitano do Chile, com o nosso partner eh, e também com nossos colegas de nosso Novo Hábitat. Acá eu passo a palavra ao nosso grupo que está fazendo o serviço de interpretação para que nos dê umas indicações desde a possibilidade de escutar esse webinar em três línguas. Oi, bom dia a todos. Muito obrigada. Oi para todos. Todas as apresentações vão ser em espanhol, mas as perguntas podem ser no inglês ou em espanhol ou também em português. Se vocês precisam de interpretação simultânea, vocês podem ir na barra inferior e escolher a língua espanhol. Se não funciona, vocês podem ir nos três pontos na barra inferior, onde diz mais, e vocês podem escutar em espanhol. Se vocês precisam de mudar o seu nome durante a reunião, vocês podem ir no quadrado onde sai o seu nome e pode escolher a opção de mudar o nome ou renomear, né? Dependendo como vai aparecer, qual seja o seu nome de preferência. Então, obrigado, Daniela, por suas indicações. E as recomendações que nos deu Daniela frente à seleção da língua, a gente quiser também comentar que essa sessão está sendo filmada e que vai ser compartilhada com as pessoas que se registraram para participar. E, adicionalmente, no final, vamos ter um espaço, uma sessão de perguntas e respostas para que vocês consigam realizar suas perguntas ao grupo de panelistas do Chile aqui. Essa é a nossa agenda de hoje. É um pouquinho ambiciosa enquanto aos tópicos que vamos tentar tratar. A gente quer inicialmente dar uma bem-vinda no contexto no nível macro de quais projetos se desenvolvem nesse webinar. E, adicionalmente, vamos ter uma apresentação por parte do Ariel Nunes, do Centro da Mobilidade Sustentável. Posteriormente, vamos ter uma apresentação por parte de Álvaro Maturana, da Agência de Sustentabilidade Energética, frente às lições do projeto do táxi elétrico no Chile. E vamos passar também a palavra para que nos apresente a implementação do pago eletrônico identificado da mobilidade. Posteriormente, vamos ter também uma sessão de perguntas e respostas. E uma vez que termine essa sessão, vamos passar a palavra a Jimena Manchego, do UN Habitat, para que nos conte um pouquinho do levantamento de capacidades que se está realizando no projeto ASES. E aí vamos terminar finalmente com um fechamento, o encerramento dessa palestra. Bom, obrigado. No marco do nosso webinar se gera em marcos de vários projetos que temos coordenado em conjunto. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comunidade de práticas, que é uma comunidade de especialistas e líderes de mobilidade da região, que estão orientada a fortalecer as capacidades regionais, tanto de governo como de instituições de relações, trabalhando em temas de mobilidade.
e que procura conectar pessoas e prover um espaço de intercâmbio de conhecimento e também gerar alianças estratégicas em prol da sustentabilidade, especialmente com a mobilidade inclusiva e com o enfoque de gênero. Esses projetos vão ser parte de umas iniciativas do Global que é financiada pela União Europeia e pela colaboração alemã, os quais têm uma parte fundamental na administração e coordenação do projeto, e também essa comunidade vamos articular com várias iniciativas que estamos trabalhando, desde o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, como o Access, e que no momento vamos explicar um pouquinho mais o que é, e com o Programa ah, de Globalidade Elétrica. Então, vamos agradecer à comunidade de prática, de de permitir e gerar esse espaço que corresponde a um espaço fundamental para a comunidade de prática, que é os grupos temáticos. Nesse momento, os grupos temáticos da comunidade são cinco. O grupo temático em digitalização, que é esse que estamos utilizando hoje. Também tem um grupo temático do transporte público. Também tem outro grupo temático de gênero, de mobilidade ativa. E também o grupo temático de compromissos temáticos. Esses grupos temáticos vão gerar um espaço de intercâmbio, um espaço de trabalho para, como eu já disse, para fortalecer essa rede de profissionais e fortalecer as capacidades. E hoje, em particular, é a segunda sessão do grupo temático da digitalização, que vamos apresentar os casos de estudo de digitalização e estudo do monitoreo de mobilidade entre experiências e lições aprendidas no Chile. Objetivos particulares dessa sessão, temos a proposta como a possibilidade de conhecer como, através dessa atividade de monitoreio e digitalização, a gente pode melhorar a planificação, a operação e avaliação de sistemas de mobilidade. Também gostaríamos de trabalhar sobre metodologias e práticas baseadas em dados para a medição de indicadores operacionais, financeiros, ambientais e de gêneros. Assim, também um momento eu também falei isso como um espaço que está baseado em projetos ou alguns dos projetos que têm sido implementados no Chile, e também queremos mostrar como essa experiência tem tem podido sido escalado, replicado, e o objetivo principal também que estamos procurando é compartilhar experiências que estamos por volta de 130 pessoas que estamos conectadas. Seguinte, por favor. Esse webinar é um webinar muito especial porque procuramos contar com várias iniciativas que estamos trabalhando. Então, juntamos o grupo temático da digitalização, que são os lá, também com esse outro projeto que estamos trabalhando, que é o Programa Global de Mobilidade Elétrica de PNUMA, e também o projeto Access de digitalização de transportes. Então, esse projeto em particular que vocês estão vendo na tela corresponde ao programa de mobilidade elétrica aqui em Latinoamérica, que é um nível global. Tem países que estão passando pela transição para a mobilidade elétrica por diferentes ou através de diferentes atividades, como financiações, capacitações. E esse programa global tem atividades a nível global, a nível regional e a nível nacional. A nível global tem quatro dos temáticos em diferentes aspectos da mobilidade elétrica, e, e, e também tem uma caixa de ferramentas que vocês também seguramente vocês já ouviram em outros espaços, e tem quatro plataformas de rede de apoio para a mobilidade elétrica, e tem, se você entra em implementação baseado em conjuntos de políticas de projetos demonstrativos. E, particularmente em Latinoamérica, estamos trabalhando com todos esses países que têm assinalado em azul, através de diferentes mobilizações. E agora contamos com esse webinar com representantes desses projetos nacionais. E com a outra iniciativa que
que a gente se juntou também, que é o Axis, que é o projeto para soluções de mobilidade urbana através da digitalização, e aqui é financiado por o Ministério de Assuntos Econômicos e Ações Climáticas e com a iniciativa do clima. E esse projeto em particular conta, basicamente, é para facilitar a redução dos serviços de transportes através da digitalização, com o objetivo de reduzir emissões. E nesse momento, nosso primeiro projeto, que é o Access, trabalha em 6 países da região, desde o México, a Colômbia, Equador, Peru, Argentina e Brasil. E também ah, estamos expandindo o projeto a outras regiões e também temos, então, outros conceitos para expandir essas atividades em outros países em Paraguai. E que procura esse projeto é implementar a lançamento de pilotos e projetos demonstrativos de transporte, em construir planos nacionais ou marco normativo nacional da digitalização, e também pode levar o componente nacional a mais países, a mais cidades, a mais pessoas que vão e a mais instituições. Então, como eu já falei, quem está hoje nesse projeto é quem faz parte do programa de mobilidade elétrica, que nesse caso está organizada pelo apoio da plataforma Regional 1, que coordena o Centro da Mobilidade Sustentável e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E estão os países participantes dos projetos sócios do trabalho, onde estamos trabalhando de relações para facilitar a implementação da mobilidade elétrica em alguns países, e de pronto também um grupo de países que fazem parte do sistema do, para trabalhar com assuntos da mobilidade elétrica, todos os participantes e as localizações sócias que Somos Lag, a rede de contato de Somos Lag, e finalmente os sócios do consórcio de Axis, onde estão essas organizações estão a COP, também o CMS, está o Programa das Relações Unidas para o Desenvolvimento. Então, todas essas organizações que temos unido hoje nesse webinar para trabalhar o tema da digitalização e transporte, que são dois elementos que estão muito conectados entre eles. Então, com isso, eu termino a minha apresentação e eu dou a palavra ao meu colega Ariel, do Centro de Sustentabilidade, que vai falar sobre a dados e evidência para a medição de indicadores-clave para a mulheragem. Adelante, Ariel, e muito obrigado. Obrigada pelo espaço. Quando a gente fala de digitalização, pensa nas mudanças que têm acontecido no último tempo, como o fortalecimento da inteligência artificial. E a gente que busca a descarbonização se pergunta como pode ajudar nesse objetivo. Meu nome é Ariel Nunes, sou líder do Dados e Plataformas. Quando escutamos a digitalização, pensamos imediatamente nos objetos, como um celular, computador, pago sem linha e todos esses processos ou tecnologias que permitem tornar um evento em informação digital, informação análoga transformada em informação digital.
Isto é conhecido como digitalização. Esse processo é muito importante, mas não é o único que tem que ser considerado na digitalização. A digitalização é o nível mais baixo do impacto que pode ter a transformação digital. Em termos como de comparação, é como extrair ouro em bruto sem tratar ele. Em exemplos reais, é como digitar informação no computador sem fazer nada mais, porque tem alguma norma ou regra que não exige fazer isso. O seguinte passo é tratar essa informação. Então, a gente precisa uma infraestrutura para poder criar processos, fluxos, estabelecer protocolos, melhores práticas, infraestruturas, tudo que a gente precisa para recopilar a informação de forma automática, para armazenar a informação, limpar ela e que esta seja utilizável. Comparando com o ouro, eu extraio o ouro em pedras e começo um processo para poder criar lingotes. Então, já temos a segunda etapa do impacto que pode ser uma transformação digital. Um exemplo no mundo real pode ser a compra e a venda de carros. As empresas que estão associadas na compra e venda dos carros têm que generar toda a infraestrutura para poder recopilar toda a informação do usuário ou comprador. Depois eles têm que cruzar com outra informação e valorizar a informação como só transações. No caso do mercado dos carros, a informação permite-me ajustar os preços ou na demanda do momento. No processo de comparação, é como refinar o ouro. E o último impacto, no- o último processo no nível de transformação digital é quando toda essa infraestrutura criada para poder armazenar e tratar os dados permite interconectar com a comunidade e gerar um impacto direto. Isso porque a dada já tem um valor suficiente que permite à comunidade gerar análise, compartilhar projeções, etc. Isso tem um impacto direto, no, por exemplo, nas regulações que existem em cada país. Como CMS e na minha experiência personal trabalhando no centro, uma das principais dificuldades que a gente tem sido o acesso a dada de qualidade em distintos organismos particulares associados com a fiscalização do transporte, a entrada de carros no mercado. Essa falta de data tem detenido outros avanços que podem ser mais beneficiosos no momento de criar regulações e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Temos identificado exceções dentro da região. No caso do Chile, o laboratório CV, que está um pouco isolados. Geralmente temos exceções, tem organismos e organizações que têm toda a infraestrutura necessária, levantam os dados, enriquecem essa data, mas eles estão um pouco isolados.
E essa falta de poder criar redes para poder compartilhar informação, uma governança geral que permita uma rede que permita aceder a dados num país que, por exemplo, não poderiam aceder por eles mesmos. Isso evitaria, evidentemente, mais esforços e um custo innecessário para o próprio país que não tem acesso a essa data. Um exemplo que eu queria falar é o impacto da eficiência energética no caso do Chile. A lei da eficiência energética foi implementada no 2024 e se conseguiu implementar graças à data do laboratório TCV, que é um laboratório de veículos livianos e pesados que fica no Santiago do Chile, e recopila toda a informação dos veículos que entram no mercado através do processo de medição. Eles estandarizam e limpam a data e ela fica disponível para diferentes organismos. Eles são as pessoas que eh, desse a informação, fazem um etiquetado que vocês estão olhando aqui na imagem. Qual é a importância de que o 3CB exista e levante, limpe e enriqueça essa informação e faça que ela esteja disponível para todos? É que, eventualmente, a gente pode medir, hum, implementar uma regulação, medir o impacto, e, neste caso, o exemplo é a lei de eficiência energética, que, enquanto ela foi implementada, teve um impacto na quantidade de modelos que ingressaram no Chile. A maioria é de emissões ou zero emissões ou híbridas elétricas, o qual reduziu importantemente a quantidade de emissões de CO da região. A linha vermelha que vocês podem olhar na imagem é o que tivesse acontecido se não tivesse veículos híbridos, com recarga híbridos ou sem recarga externa ou elétricos. E a linha verde é com todas as tecnologias presentes. Então, a presença dos veículos com zero emissão, ou seja, a lei, teve um impacto muito importante nos veículos com serviços, acentuando sua presença na entrada no mercado chino. Então, o que temos aprendido como experiência que quando existe a infraestrutura para poder extrair dados, limpar a informação e criar todos os fluxos necessários para poder enriquecer a informação e compartilhar, é que permite, por exemplo, ter evaluações do desempenho real dessa implementação política. No caso, em particular, dos veículos livianos no Chile, a gente tem podido comparar tecnologias híbridas com outras tecnologias elétricas para ver se tem melhor ou pior rendimento, baixo um estándar estabelecido. Outro exemplo é que também tem um impacto na relevância internacional. Não sei se vocês lembram do caso de Volkswagen, que foi um caso que acelerou a norma europeia de Euro 6A a Euro 6C, que inclui as edições com sistemas portáteis de medição de gases chamados PENTs. Isso foi só porque um grupo de estudantes comparou a data que tem medindo esses PENTs com uma data estandarizada do organismo dos Estados Unidos, o mesmo que no Chile, para
conseguir homologar os carros. Então, eles compararam os resultados dos laboratórios e tiveram incongruências. E tudo isso generou uma ola que acharam que a Volkswagen estava criando isso. Na simulação nos laboratórios, eles conseguiam que estava tudo bem, mas no procedimento standard tinha sido. E na rua o comportamento foi diferente e eles enganavam o sistema. Isso tive um impacto muito importante. Outra coisa que a gente encontrou na ter essa disposição dos dados e acesso é que todo êxito no final de uma regulação vai ter intrinsecamente dependente da disponibilidade dos dados. Qual foi o impacto dessa decisão? Só, isso só pode ser realizado com medindo os dados e comparando. Essa é a forma mais efetiva e eficiente de poder ver se uma implementação regulatória política cumpre como objetivo. Outra coisa é que dentro da região, como eu falei anteriormente, só através de uma infraestrutura robusta que permite o armazenamento, a limpeza e compartilhar essa data, tem conseguido impactos importantes e elevar a discussão para que tenha mais importante que a descarbonização. Por exemplo, na China já existe uma estratégia nacional de digitalização que busca ter mais governança nos dados. Existe, por exemplo, o 3CV, com sua própria infraestrutura, seu próprio processo para enriquecer os dados e compartilhar a comunidade, mas eles estão isolados. Eles só compartilham a informação, mas falta que, no nível nacional, existam outros organismos que tenham o mesmo processo. Para isso, se precisa uma governança dos dados, para fazer análise muito mais completos. Em particular, a descarbonização está no setor que pode ser influído. No nível regional, como América Latina, tem o CEPAL, que também tentam fomentar boas práticas e uma agenda da digitalização da região. Para continuar com uma ideia que pode desacelerar a descarbonização, nós, como CMS, como líder da área, vemos a necessidade de criar essas redes para compartilhar informação. É muito importante que, no local, criar as infraestruturas necessárias para poder armazenar e compartilhar os dados. Essa melhora que pode existir no nível regional permitiria que a gente, como receber, como eu falei antes, que eles têm muita informação, pudesse compartilhar essa informação a outros países ou regiões que não têm esse laboratório, mas que sim têm essa de homologação.
para ver que tipo de raça entra no mercado nacional. E assim, criar um processo muito mais robusto que pode cumprir com uma normativa e uma estratégia muito mais medível. Isso só pode ser conseguido compartilhando a data e que cada país tenha a possibilidade de tomar suas decisões. Isso reduziria a duplicidade dos esforços e poderia favorecer a investigação e desenvolvimento da região. O mais importante é que todas essas decisões tenham a ser baseadas nas evidências e informação medível. Para finalizar, a minha mensagem é que para um desenvolvimento, ou seja, a digitalização não é uma coisa que é uma melhora de luxo. É uma necessidade para a sociedade que permite avançar para um desenvolvimento mais limpo, mais seguro, com decisão e muito mais participação da comunidade. O acesso aos dados impulsaria a descarbonização e melhoraria a qualidade de vida em muitos aspectos e a gente teria uma cidadania mais informada e ativa. Como CMS, a gente busca apoiar a digitalização para buscar uma cidadania mais informada, melhorar a qualidade de vida, medir os impactos na regulação. Temos desenvolvido ferramentas. Uma dessas ferramentas busca o que eu falei sobre a lei de eficiência energética e busca ver o impacto e quem estão com uma normativa. Aqui vocês podem ver o contexto da lei. Na primeira página, vocês podem ver o contexto dos gráficos que foi atualizada ontem. Depois vocês podem ver os diferentes importadores e eles cumprem com a lei, dependendo da marca, e vocês podem fazer uma análise do que está acontecendo no nível do Chile, o que está acontecendo com os veículos livianos, o que está o impacto da lei. O que eu quero destacar é que tudo isso não teria sido possível se não existisse uma infraestrutura que permitisse armazenar os dados, limpar os dados e finalmente compartilhar com a comunidade. Com essa ideia, eu me despido e obrigado a todos por sua paciência e escuto suas perguntas, se tem alguma. Obrigado por ressaltar a importância dos processos de monitoria analítica e, bom, e comunicação dos dados da América. Vamos passar agora à nossa seguinte panelista. Eu quero passar a palavra para a Álvaro Maturana, que é o coordenador de infraestrutura da Rede Estações Unidas das lições aprendidas do grupo do monitoreo em relação a táxis elétricos no Chile. Álvaro, muito obrigado por você estar aqui e adelante para você. Muito obrigado, Luiz. Eu estou começando aqui a compartilhar a tela. Perfeito. Me confirma que está tudo bem? Sim, está tudo bem. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Luiz, novamente, e ao Centro de Mobilidade Sustentável.
essa oportunidade. Sou Álvaro Maturana, carregado de coordenar da área de hidrogênio verde do Chile, que é a Agência de Sustentabilidade Energética, e eu queria compartilhar as principais lições do programa do primeiro monitoreo de táxis elétricos realizado no primeiro no Chile, para a primeira versão do táxi elétrico. Antes de avançar, eu gostaria de apresentar a instituição onde nasce esse estudo. Somos a Agência de Sustentabilidade Energética, uma agência sem fins de lucros, e nossa labor é, é promover iniciativas que impulsem uma transição energética como tal, sustentável e centrada nas pessoas. Também eu gostaria de agradecer a quienes conseguiram fazer possível esse estudo. Novamente, a agência que se encarregou, a Movia, que se encarregou do movimento físico dos veículos, ao Instituto de Sistemas Complexos de Engenharia e a tradução desses dados, aos diagramadores e, por suposto, ao Centro de Mobilidade Sustentável por essa oportunidade de poder mostrar esse trabalho. Para iniciar com o programa, o que é o meu táxi elétrico? No Chile, o táxi corresponde a um veículo de transporte menor de passageiros que fazem um percorrido pré-definido, à diferença de ônibus ou coletivos, né? Ambos estão muito estándares ao nível nacional, e o programa de táxi elétrico procura a transição a seu táxi elétrico, né? Que oferece dos serviços principais, que principalmente que é o cofinanciamento para comprar de veículo elétrico para esses beneficiários, e a instalação de um carregador domiciliário. Com o tempo, esses apoios têm se fortalecido. Inicialmente começou em 8 milhões de pesos chilenos, por volta de US$ 9.000, ou 8.700 euros, em referência ao ano 2022 e 2023, onde começou o programa. Mas, à medida que o programa evolui, esse financiamento tem chegado a até 16 milhões de pesos, o que é por volta de US$ 16.700 a 15 mil euros, com referência desse ano, que temos conversões atuais funcionando. Agora, claramente, mais além do que o financeiro técnico, tem um benefício que nunca se menciona, ou que não é tão mencionado, mas que é fundamental, que é o acompanhamento. Quando falamos disso, acompanhar as pessoas desse programa, a orientação técnica, a dúvidas em cada etapa, tem sido claras para que essas pessoas se sintam seguras e respaldadas para fazer essa troca tecnológica. Para as pessoas que levam décadas trabalhando com os veículos de combustão e com a decisão de mudar a mobilidade elétrica, que é, que é fundamental para os temas ambientais. Agora, na agência, através do área que trabalhamos para implementar programas que impulsam essa troca, com isso desenvolvemos ao estudo de lições aprendidas do programa, qual o propósito que é sistematizar esses dados técnicos pelos beneficiários, não somente centrando na parte técnica, mas também coisas que permitem o desenvolvimento de novas políticas e programas de eletromobilidade. Agora, como um pequeno contexto, o monitoreio dos veículos se leva por se seleciona uma empresa como provedora do sistema de monitoreio. Se instalaram 50 veículos elétricos BID E5, consumo de energia, distância, mais de 14 mil estações de carga e muitos dados mais. Mas também se suma o levantamento qualitativo com palestras para conhecer as suas histórias e aprendizagens. Essa análise técnica, como eu falei inicialmente, está a cargo do Instituto de Sistemas Elétricos de Engenharia, e se levou ao estudo com
49 táxis de 50 que ficou fora de circulação. Mas os nossos principais resultados desses 49 veículos foi que percorreram quase 1,8 quilômetros de quilômetros e ocupando 434 mil quilowatts de energia, essa energia vem principalmente da energia elétrica, e o 26% dessa energia vem a energia regenerada, mas que uma porcentagem que foi regenerada ao usar o veículo, que não tiveram que considerar os beneficiários. Mas desse total, o 70% que foi muito chamativo, e que ficou no segundo lugar. Agora também, esses resultados se traduzem em 136 mil litros de gasolina, mas que não se consumiram. Um ahorro, né? Isso evitaram muitas toneladas de CO2 equivalentes, o que significou um ahorro em guardar esse dinheiro, né? Em combustível em 162 mil dólares ou 170 mil euros, mas somente em combustível que estamos falando. Agora, no análise individual também mostra uma grande diversidade. Não todos os veículos se mantiveram nos mesmos percorridos, né? Alguns também, no ano, percorreram é, 40 mil quilômetros, mas também que a gente está falando de que se traduz em ahorro de combustível, que é aproximadamente 3.400 euros ou 3.400 dólares. Mas no ano, uma pessoa que mais guardou dinheiro chegou a ter quase a 8 milhões de pesos chilenos, mas que estamos chegando a quase 9 mil dólares, 8.700 euros. Uma coisa muito alta, considerando que o promédio foi de 3 mil milhões. Mas como se comportavam esses taxistas enquanto eles carregavam? A gente percebeu que o uso que predominou no porcentagem inicial, que foi a carga domiciliária, que foi clave entregar esses carregadores aos beneficiários, porque foi o que mais usaram. Durante o dia, quando eles trabalhavam, não tem tempo de carregar, mas durante as noites, os tempos mortos, quando os veículos estão parados, né, utilizavam esses espaços para carregar, além de considerar que a taxa de casa, né, é muito menor que essa que vocês podem encontrar na infraestrutura pública. Agora vocês podem ver uma pequena subida na infraestrutura até o meio-dia. É porque o comportamento de alguns taxistas que trabalham há muitas horas durante o dia e eles precisavam de ah, conectar novamente a metade do dia. Assim também tinham um menor trânsito de clientes, onde carregavam esses, esses táxis nesse tempo na infraestrutura pública. A gente percebeu que era muito interessante que para o ano 2022 e 2023, onde estavam carregadores. Elas tinham que chegar onde tiveram opção. Aí vocês podem ver aqui as comunas concordes na região metropolitana do Chile, onde as pessoas moram, mas onde foi que todos os pontos correspondem a infraestruturas de carga. A gente pode perceber que, na sua maioria, não estão perto onde eles moram, e os pontos que são muito poucos, as comunas onde eles moram, são os que são mais utilizados. Agora, todos esses beneficiários, esses 49 táxis, a gente pode perceber que não todos trabalham ou operam da mesma forma. Todos têm diferentes patrões e a gente consegue agrupar em três. Os três perfis que a gente pode falar. Um que trabalha somente de segunda a domingo, que não somente são todos os beneficiários, mas que trabalham em diferentes horas diárias, porque eles percorriam mais dinheiro e trabalhavam mais. Isso aproveitando, lógico, que seus tempos era muito parecido com veículos normais, só que agora
era muito, gerava muito mais dinheiro. Outro grupo que era o moderado, que a gente pode ver aqui no amarelo, que eles trabalhavam na semana e o fim de semana eles paravam. Trabalhavam aproximadamente as mesmas horas de segunda a sexta, mas que o fim de semana eles descansavam. E mais principalmente que porque igual que o grupo intensivo, o azul, né, que trabalhava menos, geravam o mesmo que se eles estivessem trabalhando com um veículo de gasolina. Mas, e por isso não somente tem um benefício econômico, mas também um benefício em tempo para eles, já que os beneficiários, na média, eram pessoas de entre 60 e 61 anos. Então, muitos deles que a gente entrevistou ocupavam esses tempos e ganhavam o mesmo que antes, mas esse tempo que eles salvam no dia, pode aproveitar com a sua família. Agora, como reflexões final para não alongar muito mais aqui, a gente pode falar da diversidade do usuário. Não existe um único perfil de taxista, de condutor de veículo elétrico. Tem quem trabalha muitas horas e que tem muitos ahorros, economia, e tem muita diversidade. A carga domiciliária, que é um pilar muito forte. Eu tenho um plus, uma opção de emergência e a infraestrutura de carga a pública como a complementária, né? E a economia são significativa. E a eletromobilidade nesses sistemas de transporte é viável. Os taxistas vi- viam a economia e para tomar decisões no futuro em outros programas aos seus colegas. E isso também nos mostra que eles são nossos defensores maiores, né? Que eles têm essa experiência do táxi. Agora, para encerrar, uma ideia central é que vamos escutar a voz dessas pessoas, de que mora nessa lição, porque a gente pode falar de fora, não somos usuários, né? Então, para conhecer a verdade e a história dessas pessoas que usam os veículos elétricos dia a dia para o transporte, o setor privado, é muito gratificante e é uma realidade muito grande. Então, por isso que eu convido vocês para revisar o documento publicado ecomobilidade.cl, onde vocês vão encontrar os relatamentos dos usuários e também de outras pessoas que são muito valiosas, né, para compreender os avanços da eletromobilidade no Chile. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro, por sua apresentação. Aqui um exemplo do como o monitoreio da operação permite a transformação tecnológica que se estão cumprindo nas estações elétricas em Santiago e outras regiões do Chile. Antes de passar a palavra a Diego, eu queria lembrar para vocês que no final da apresentação do Diego, a nossa colega e nos vai ajudar com a sessão de perguntas e respostas. Então, aí vamos aí atender essas perguntas que vocês estão fazendo nesse momento. Então, vou dar a palavra agora a, ao diretor do transporte público metropolitano, Diego Cruz, e vai apresentar o caso de como a BPM vai implementando o pago eletrônico integrado na rede de mobilidade. Vamos lá, Diego, muito obrigado por estar aqui. Bom dia, obrigada pela invitação. As outras apresentações foram muito interessantes. Acho que minha apresentação vai ter muita relação com como o sistema de transporte público tem integrado pagamento eletrônico nas viagens e na mobilidade das pessoas. Para começar, acho que é bom
Eu trabalho no sistema de transporte público no Santiago e acho que vão ter um conceito do transporte, do sistema de transporte público, onde principalmente a gente integrou três modos de transporte e a rede de mobilidade. O sistema de transporte público integra três modos. O primeiro é o metrô, que hoje tem 149 quilômetros na cidade. Também temos os ônibus, e hoje temos uma rede de 3.150 quilômetros, que tem 36 comunas de Santiago. Os 3.150 quilômetros de rede estão presentes nessas 36 comunas, e as pessoas que podem ser beneficiadas ou que podem mobilizar-se todos os dias no sistema é de 4, hoje temos 5 milhões de validações no dia. Então, quando a gente fala de transporte público, temos quase 5 milhões de validações ou transações no dia, que são metade metrô, metade buses, e temos como 1% no trem, que temos em estação central para São Bernardo. Outra coisa muito importante do nosso sistema é que o nosso objetivo hoje é a eletrificação do sistema, onde queremos conseguir um, temos um processo de forte eletrificação desde o 2017, quando tivemos os primeiros ônibus elétricos, e hoje a gente quer fechar o ano com 4.400 ônibus elétricos, que vai representar os 68% da frota do ano, que, como vocês sabem, posiciona o Santiago como a cidade com mais ônibus elétricos. Como vocês sabem, as cidades chinesas são referente mundial. Se vocês querem saber mais informação sobre os ônibus elétricos, podem visitar a nossa página, onde vocês podem observar como Santiago tem avançado no sistema elétrico. Em termos de pagamento eletrônico, a evolução do sistema de transporte público de Santiago, essa evolução tem sido acompanhada do sistema de pagamentos. Nos anos 80 e 90, a gente no ônibus pagava com moedas ou com dinheiro, e o condutor faz- entregava para você a troca, e você tinha que pagar cada vez que você subia no ônibus. Então, se você precisava de tomar dois ônibus, você tinha que pagar duas vezes. No 2007, quando a primeira licitação foi criada, a primeira regulação do sistema de transporte público de Santiago, que foi chamado Transantiago, junto com sua criação, a gente criou a tarjeta, o cartão VIP. Então, o pagamento com dinheiro foi eliminado e foi trocado por o pago com o cartão BIP. E também foi criado as viagens integradas, onde você só pagava por sua viagem desde o origem ao destino. Em 2017, eu incluí os ônibus elétricos, onde tivemos a mudança da digitalização. No 2020, o sistema muda seu nome de Transantiago para o nosso nome atual, que é Rede Mobilidade. Então, agora, quando a gente fala de transporte público de Santiago, fala de Rede Mobilidade,
onde não só você pode pagar como cartão VIP, mas também pode pagar como seu celular. E agora estamos criando um sistema de cartão de crédito para poder incorporar cartão de crédito como pago no sistema. O nosso sistema é integrado, que tem três modos: o pagamento no meio de uma cartão digital permite você viajar integralmente desde um destino para outro. Você só paga uma tarifa. Por exemplo, você pode subir um ônibus, depois o metrô e depois o outro bus e só pagar uma vez, como temos aqui na tela. O importante da integração tarifária é que entre diferentes pontos da cidade você só tem que pagar uma vez. O mesmo espírito também está no subsídio que temos na cidade de Santiago, que vai reforçar a integração tecnológica e financeira do sistema, onde esse subsídio permite ter essa tarifa integrada e ter mobilidade na cidade de forma integrada, de forma consolidada. O mais importante é que você só tem que pagar uma vez para conectar entre dois destinos. Com o tempo, o nosso sistema de pagamento não é somente um sistema de pagamento, temos mais ferramentas que não só pagar transporte público. Por quê? Porque o sistema funciona como meio de acesso ao sistema, onde você pode pagar como cartão ou como celular, através dos códigos QR. Você só valida num validador e entra no sistema. Para fazer isso, a gente precisa de um sistema de validação, como os QR. Também o QR é um sistema AVT, que não cobra o dinheiro no dia, no momento, ele cobra no final do dia. Então, a gente precisa de um sistema de validação e um sistema de ingresso, onde você passa o cartão no validador e pode entrar no sistema. Por exemplo, as tarjetas VIP, você tem que carregar ela com dinheiro para viajar. Então, você precisa de um sistema de para poder carregar os cartões. Precisamos ter uma rede de carga sólida na cidade para conseguir que as pessoas, quando eles vão subir no ônibus, tenham dinheiro no seu cartão. Temos 5 milhões de validações no dia, então o sistema de transporte público tem muitos dados. Então, temos 5 milhões de validações no dia, que após a gente processa essa data e olha como as pessoas, os seus destinos principais das pessoas no dia, isso pode gerar dúvidas e a gente pode precisar ajuda. Então, precisamos ajudar o público e ter um serviço pós-venda do sistema. Então, aqui está o coração da digitalização, porque o back-office, primeiro você entra no sistema e como o sistema cobra, no final do dia, o sistema tem que saber quanto cobrar para você. Então, no mesmo back-office, se processamos dados para fazer para saber como as pessoas se mobilizaram no dia. Por exemplo, num dia de chuva, a mobilidade muda radicalmente. Um dia no Santiago como hoje é muito diferente. Então, todo o processo de digitalização ajuda para programar melhor.
para saber como a gente reaciona ante diferentes eventos, como um partido de futebol, um evento no Estádio Nacional. Então, temos acumulado muitos dados que ajudam a gente programar de melhor forma ante eventos que podem acontecer. Então, o melhor deste sistema de pagamento é que ele não é somente um sistema de pagamento. É um sistema que tem muita informação, que permite gerar políticas e permite gerar melhoras na mobilidade, eh, em base nessa informação que temos hoje, que sabemos e conhecemos. Aqui eu vou falar mais do sistema de pagamento como celular, o sistema de pagamento digital, que começou no 2022, em janeiro, e como vocês podem olhar, ele tem crescido cada dia, todos os anos. No começo, não tínhamos 200.000 validações no primeiro ano, mas hoje temos quase 1 milhão de validações. Hoje temos dois mecanismos de pago que é como a aplicação VIP e o aplicativo do banco, que é o banco mais grande do Chile, o Banco Estado, que presta o seu serviço QR, o seu aplicativo. A linha amarela é do Banco Estado e a linha vermelha é o sistema VIP QR, que praticamente temos quase 1 milhão de validações no dia. Eu falei de 5.000 validações, ou 29% das validações hoje são digitais. E vocês podem dizer 5 milhões e 1 milhão não tem relação. Então, os estudantes têm seus benefícios e os adultos maiores têm seu próprio benefício. Então, o 29% das validações hoje são digitais. Em 3 anos, temos chegado a uma participação bem importante. Sua atuação tem sido forte e também para a gente incentivar os pagamentos digitais, criamos um benefício que o nome é Dale QR, que foi lançado no setembro de 2023, e todas as pessoas que pagam com seu código QR vai ter um limite no seu gasto mensual. Então, uma pessoa que vai acumulando o gasto no mês, quando tem um valor cercano nos US$ 40, o sistema não cobra mais e as viagens são grátis. Então, você gasta e quando chega no limite, a gente não cobra mais. Hoje temos beneficiado cerca de 180.000 pessoas desde que o benefício foi criado até hoje e vai aumentando, igual que como vai crescendo os pagamentos digitais. Esta digitalização que estou falando, para fomentar ela, nós criamos no setembro de 2023, que tem sido consolidada como tempo. Para fechar a apresentação, falar sobre os desafios na integração. Hoje, podemos olhar o sistema de ticketing e o sistema de pagamento como um sistema não somente de pagamento, ou seja, um sistema que entrega acesso na rede, mas também é utilizado para planificar a operação, planificar os recorridos, para olhar onde a gente pode entregar novas coberturas, onde é mais débil. E uma ferramenta que hoje pode ser olhada com olhos de multimodalidade. Temos os três modos integrados, mas a gente amaria utilizar as bicicletas, os táxis e integrar eles no nosso sistema de pagamento. A tecnologia hoje, com a rapidez que ela vai avançando, podemos fazer sistema de pagamento e crescer nesses 5 sistemas, 5 pilares que tenho aqui. Hoje, a tecnologia cresce
e torna mais forte, e por mesmo o sistema de pagamento no Santiago é visto como uma necessidade de incorporar a tecnologia e levar o sistema de pagamento para uma fronteira da tecnologia, utilizando os diferentes pilares que tem na tela. A linha do sistema de pagamento é mais acorde para isso, mas a inteligência artificial pode ajudar como reconhecer ou identificar os comportamentos que não são acordes com nossas tarifas em diferentes aspectos da internet. A gente pode controlar os benefícios através dos leitores e reconhecimento facial. A gente poderia ver quando um cartão de estudante não tem sido utilizado corretamente, com câmeras e diferentes sistemas, a gente poderia identificar os mais maus usos. O Big Data, como eu falei, se geramos 5.000 validações ao dia, significa que temos muita informação, não somente de como as pessoas se mobilizam, mas também se a pessoa é uma estudante, se é um adulto maior. E hoje estamos conversando com o Registro Civil para saber se eles podem entregar informação demográfica sobre as pessoas, seu quintil, desvio de ingresso, seu trabalho e assim, para enriquecer a informação que a gente tem, para assim entregar um melhor serviço, que esse é o objetivo final sempre. A gente utiliza as diferentes ferramentas para entregar um serviço mais focalizado através das tecnologias. E bom, assim, na realidade virtual, a gente vai vendo como incorporar ela no sistema de pagamento. E a biometria, que é o que eu vou falar agora, é que a gente tem um piloto em alguns ônibus do sistema, onde o validador tem uma câmera que captura sua biometria facial, que tem um piloto que captura as caras da gente. E a ideia é que o projeto escale e tenha diferentes linhas que a gente possa gerar pagos biométricos ou fiscalização através da biometria, pensando no mau uso dos cartões, pensando nos benefícios entregados para as pessoas, ou em ferramentas de planificação para saber quantas mulheres temos no ônibus, quantas pessoas têm carros com seus bebês, como a gente pode entregar diferentes serviços para ter maior acessibilidade do sistema, só a partir de ferramentas tecnológicas. Então, hoje o sistema de transporte público no Santiago é um sistema que está incorporando tecnologias que não são somente para os pagamentos, senão para fortalecer o sistema de pagamento para ter melhor informação que depois termina num melhor serviço e uma melhor mobilidade na cidade. Isso. Eu acho que temos muitas perguntas, mas hoje temos avançado forte nos sistemas, nos aspectos do sistema. E isso, bem-vindo a essas perguntas e muito obrigada. Obrigado, Diego. Obrigada por sua apresentação. Janine Nostrosa, do Centro de Monetização Sustentável, que vai moderar a sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, Jane. Muito obrigado, Luiz Felipe. Muito obrigado, Diego, por essa apresentação. Efetivamente, vai para muitas perguntas e estamos um pouquinho limitados o tempo, então vamos comentar como que vamos seguir com essa modalidade de pergunta. Vamos estar respondendo algumas perguntas que estão no chat, mas a ideia também é abrir o microfone para aproveitar essa interação no tempo real. E vamos dar esse tempo para a audiência. Então, pode levantar a mão e vamos habilitar o seu microfone para vocês falar. Então, o Zoom não permite agora.
habilitar o vídeo, mas aí você sinta-se confortável de perguntar no idioma que vocês prefiram. Se lembramos que também temos uma interpretação simultânea inglês-português no momento. Então, eu sei que tem várias perguntas também no chat. E vou tomar uma aqui do Eduardo Saragoza, enquanto a audiência se anima para fazer perguntas em direto. A pergunta é para Diego, sobre o pago com cartões de crédito, especificamente de cartões de créditos ou cartões bancários, como de débito. É possível utilizar qualquer tipo de cartão? E tem outra pergunta também de Vega, de como funciona quando já passaram US$ 40 de máximo e começa sendo de graça essas viagens, né? Então, bom, com a primeira pergunta, sim, o projeto que incorpore vários cartões de crédito, cartões de débito, esses cartões virtuais pré-pago, né, que hoje são bem utilizadas, incorpora todas. E por que incorporar todas? Porque o que a gente quer fazer é levantar as barreiras de todo o sistema. Ou seja, o Chile hoje é muito marcalizado, né? Então, o que a gente acredita é que, como o sistema de bancarização de crédito, débito, são muito utilizados, então, na medida que vão se utilizando no sistema de transporte público, também fomenta na mesma bancarização. Então, o uso do transporte público, então, porque a gente está muito familiarizado com esse tipo de cartões. Também é uma retroalimentação bem positiva, porque o transporte público a gente utiliza todos os dias. Então, quando as pessoas começam a utilizar os cartões no sistema de transporte público, então eles vão dizer, então é fácil, né, para de utilizar. Então, para ele comprar, para utilizar no serviço. Então, a gente acha que é um círculo muito virtuoso. E com respeito com o limite mensual, então Santiago conta com um subsídio, então para o ingresso dos sistemas, com um 5% do subsídio, o 35% da taxa dos usuários. Então, hoje, todos os sistemas de transporte público regulados, comparáveis com o Santiago, com a rede de metrô extensa, com uma capilaridade de buses, de ônibus, consideráveis, todos os sistemas têm subsídio. Então, hoje a gente poderia pensar que é difícil pensar ter um sistema sem subsídio. Então, por quê? Porque o Estado investe na mobilidade, que é uma coisa de todos os dias. Então, quando você chega ao limite mensual, a sua viagem para de cobrar, né? E o cabo de ingresso que não ingressa, se cobre com parte do subsídio. Mas também entram também outras derivadas do projeto, né, que na medida que a gente vai fomentando o pago digital, também vamos guardando essa economia, né, do porque uma recarga digital é muito mais barata que uma física. Então, por medida que vão entrando os digitais, a carga física também te gera esse salvamento, né? Então, aí a gente também tem uma balança onde não é tudo completamente com o subsídio, mas também é com o salvamento que a gente também tem associado. Perfeito, então, de todo modos, é um incentivo que é um incentivo desse salvamento para utilizar o transporte público. E vou aproveitar com você. Agora vejo que temos uma mão levantada, né, para dar o passe de imediato aqui, Rita, para você fazer a pergunta. Aí você poderia ativar seu microfone. Agora, então, no mesmo sentido, falando do tema de subsídio, tem calculado do que tamanho é a porcentagem de subsídio, se você já tem no sistema total, ou tem sistemas, se vocês têm selecionado por modalidades ou por tipos ou componentes tecnológicos? Bom, o que eu falava que a gente tem esse sistema sistema de transporte público que integra os ônibus, o metrô e o trem. Então, como são parte do sistema, a gente
recebem pagos. Então, os ingressos são somente subsídios e cobras. O 5% subsídio e o 35% de taxas, né? Então, sobre os cobros de sistema, como que faz, reparto depois esse dinheiro no sistema tecnológico em torno aos 5%, em que você gasta no sistema tecnológico para fazer funcionar esse sistema que compreende uma infinidade de coisas, a tecnologia, o sistema de ticketing, o sistema de administração financeira, toda a rede de carga. Então, se gasta uns 5% do subsídio, aproximadamente, em todos esses serviços complementares do sistema. Muito obrigado, Diego. Temos outras mãos levantadas aqui. Pedis, por favor, comentar de onde se vocês se conectam para ter um pouquinho mais de contexto das suas perguntas. Eu vou permitir aqui a pergunta ao Aldo, mas antes lembrar que pode perguntar aos três speakers, não somente ao Diego, porque temos também a Álvaro e a Ariel que apresentaram antes. Janina, eu sou do México, somente isso. Obrigado. Muito obrigado, Rita. Agora vocês podem ativar seu áudio, Aldo. Parece que é. Agora eu falo da Argentina. Eu queria consultar sobre o reconhecimento facial que falou, que reconhece pessoas individuais ou somente o de gênero, ou você tem alguma lei ou alguma coisa que proíba o reconhecimento individual de pessoas por privacidade ou algum outro problema? Boa pergunta, porque hoje nós estamos estudando tudo o marco legal para conseguir aplicar. Agora estamos num plano piloto, né? Que é um piloto de prova, que somente as pessoas que vão se registrar podem ser reconhecidas. Então, depois é o reconhecimento da pessoa. Não é um reconhecimento de características da pessoa, mas também é reconhecimento das características das pessoas. Mas é prévio a um cadastro, né? Que a pessoa é consciente, que a pessoa aceita o reconhecimento. E para escalar, né, também temos que ver todos os sistemas legais de privacidade e salvamento de dados que não queremos transgredir a privacidade das pessoas. Muito obrigada. Estamos vendo que um piloto bem interessante que vamos poder saber mais quando tenhamos os resultados desses dados. Agora vou dar a palavra a Oscar. Oscar, pode ativar o seu áudio para perguntar. Oi, estamos escutando você. Então, essa pergunta é para Álvaro Maturana, por o tema de projeto de táxis. Se vocês não estão me ouvindo, né? Estamos escutando. Pareceu muito interessante, a apresentação é igual que as outras, mas eu tenho duas perguntas. Uma que é se vocês já têm pensado em estender o projeto a regiões em particulares, a zonas rurais, em regiões fora da região metropolitana, onde os serviços de transporte público são escassos, e também temos diagnósticos do Ministério de Transporte que falam que as taxas são altas e que bom, que falta, que tem uma falta de serviços e que basicamente com a experiência que mostrava, você poderia aumentar os serviços e mantendo a redução da taxa nos veículos elétricos que são mais econômicos. Essa é a pergunta, basicamente. Perfeito. Obrigado, Oscar. De fato, eu gosto muito dessa pergunta porque, com programas de táxi elétrico, o que eu apresentei foi o monitoreo da primeira versão. Então, nos entregou a poder ter uma segunda versão que abarcou também a região metropolitana e também outras regiões, como a quinta região e outras regiões do sul, para poder manter alguns veículos, mas predominou a região metropolitana, mas também deu passo à terceira versão, que é a que atualmente está dando, que foi para a região como Antofagasta, Atacama, O'Higgins, e vamos falar aí também um pouquinho da região metropolitana, né? Que a primeira versão foram 50 região metropolitana, a segunda foram 90,
93 veículos repartidos, na maioria na região metropolitana e outras regiões. Isso você pode ver também na publicação, que tem um mapa do Chile, onde estão explicados e contando os veículos que podemos entregar por região. Então, eu convido vocês novamente para que vocês olhem a publicação para ver mais detalhes. E a nova versão também aponta a quase mais de 600 veículos. Logicamente, temos mais de 230 dos 240 veículos entregados em todas as versões, então estamos muito contentes de que esse avanço tem sido grato. E como você pergunta, né, os setores rurais, nós temos encontrado que tem pessoas que querem entrar no programa de táxi elétrico, mas que moram em lugares que são rurais, como você falou. Temos comunidades como coletivo urbanos, de táxis coletivos urbanos ou coletivos rurais, que fazem esses percorridos de 30 ou 40 quilômetros de ida e volta, que são recorridos muito longos e que vão de uma localidade para outra, ou localidade que tem 50 ou 70 veículos em total, né? Falando de transporte público. E agora, esse daqui também, esperamos que nos levem para novas versões. Uma que já está confirmada, que se pode falar, que foi publicada na semana anterior, que essa região também vai começar com o táxi elétrico na região de Itacama, que de pouquinho estamos chegando a outras regiões do Chile, que é a nossa meta, que estamos chegando a diferentes regiões do país. Então temos muita fé em que isso vai avançar. Agora sim, você mencionou uma coisa das tarifas, né? Lamentavelmente, não não conseguimos fazer nada com o Ministério de Energia pelas taxas de, de táxis elétricos, porque isso está regulado por outra entidade que é o Ministério de Transporte. Muitos condutores têm falado, ou usuários também, um veículo elétrico poderia cobrar menos ou ter uma taxa preferencial, e os usuários falam de que poderiam cobrar menos, e os taxistas falam de que pode cobrar mais porque o serviço é um pouquinho mais premium, né? Então, é uma realidade que, desde o ponto de vista que vocês tomem, né, são pontos completamente diferentes. Então, lamentavelmente, está ligado a outra entidade que não se consegue fazer muito aí. A taxa é plana, né? O que sim é bom é que os veículos que são elétricos aqui no Chile se diferenciam por cores. Então, as modalidades de táxi são que temos uma cor preta e com um teto amarelo. Então, a gente pintou de teto verde eh, para ter outra imagem, para que as pessoas no começo não reconheciam, agora que temos 3 anos, com veículos na rua, andando completamente, o pessoal já reconhece e às vezes até eles esperam, né? Porque eles têm cores mais chamativas também, a diferença de outros contrapartes, né, que são os pretos completamente, que são esses aqui são branco com verde, então eles podem diferenciar e as pessoas preferem. Então isso é algo que nos ajuda também para vender o projeto e para que também quem queira sumar. Muito obrigado, Álvaro. Em função do tempo que já estamos um pouquinho passado já com as perguntas, eu vou dar o passo aqui a Jimena, que vai fazer uma pequena apresentação de como vamos continuar avançando nessa cooperação em torno à digitalização do transporte na região. E convido vocês, continuando fazendo perguntas no chat, aí vamos pedir para os expositores também respondendo, e para os que fiquem pendentes, também vamos dar aqui a resposta, né? Muito obrigado a todos por sua participação dessa apresentação. Oi, muito obrigada, Janina. Então, eu vou falar justamente do que estava mencionando, do questionamento de Axis. Como já falaram no começo, o projeto Axis está enfocado na digitalização do transporte. Nesse momento, estamos focados na avaliação de necessidade da capacitação. Então, temos realizado um questionamento, né? Porque é importante, porque nos permite identificar as brechas de reconhecimento e prioridades, então também reconhecer aspectos locais e regionais, e assim orientar a plataforma de aprendizagem Access de forma adequada e assegurar que também o que estamos fazendo responda às necessidades reais da região.
esse questionamento tem 4 secções. A primeira tem a ver com a informação do participante, mas não é um requerimento unânime, porque todo é anônimo. Logo, temos uma autoavaliação de conhecimentos. Na terceira sessão, temos o desafio da cidade e país, e as prioridades que se encontram, né? E, finalmente, precisamos também informações das preferências sobre as modalidades da capacitação, se ela é presencial, online ou híbrida, né? O questionamento que eu vou passar agora o link está em 3 línguas. Aqui na esquina, no cantinho aí superior, direto, temos as línguas espanhol, português e inglês, que vocês prefiram. E eu vou pedir, por favor, que completem esse questionamento até o 27 de setembro. É muito rapidinho, são somente 10 a 12 minutinhos. Vai ser muito útil para completar esse projeto de maneira com uma informação relevante. E, por favor, também vou pedir que difundam ele, que compartilhem esse questionamento com, com o governo local, nacional desses países, universidades, ONGs e associações civis. Essa aqui é o QR que vai permitir aceder a questionamento, né? Mas também eu vou copiar aqui o link no chat para é, a- a- acrescentar também essa apresentação para você ter acesso ao link ou ao QR, se caso vocês precisarem. Isso é tudo. Muito obrigada pela sua atenção. Eu vou compartilhar agora o link. Muito obrigada. Eu não sei se vocês querem ter algumas palavras para fechar aqui. Muito obrigado, Ximena, por apresentar o seu questionamento. Mas também essa aqui também nos vai ajudar a desenhar para o próximo ano a lista de capacitações. Em prol do tempo, somente fica a dizer muito obrigado a todas as instituições que têm feito possível esse webinar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Somos LAC e, como parte da comunidade de práticas, a Global Gateway e a União Europeia, financiado para a região de Latinoamérica e coordenar o sistema de mobilidade sustentável, ao programa Access e a todos os partners que têm formado esse programa, aos speakers, aos colaboradores de hoje, Ariel, Álvaro, e especialmente um agradecimento para os intérpretes também, né? A comunidade Gratos, que nos prestou esse serviço de interpretação em 3 línguas. Então, agradeço muito a vocês também, logicamente, como participantes, e que vocês vão preencher o questionamento, né? Como as apresentações também. E também a, a esse questionamento que nos mostrou Jimena e as apresentações e o vídeo da secção de hoje. Então, com isso, vamos fechar o webinar. Vamos desejar a você uma feliz tarde e que nos vamos ver numa outra oportunidade. Muito obrigado.